Olá, terceiro ano, tudo bem? Preparados? Hoje a gente começa a estudar os chamados recursos extraordinários. Recursos extraordinários são um nome genérico que se dá a esses recursos que tendem a levar um processo para os tribunais superiores. Portanto, no campo civil, para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e para o STF, o Supremo Tribunal Federal. Nós temos basicamente dois tipos destes chamados recursos extraordinários, que são o próprio recurso extraordinário em sentido estrito, aquele do 102 da Constituição, inciso 3, e o recurso especial, aquele do artigo 105, inciso 3 da Constituição. Antes de trabalhar com eles especificamente, há primeiro uma abordagem preliminar muito importante para se fazer. A Constituição não quis, e a doutrina cada vez mais tem batido nessa tecla, e a jurisprudência tem confirmado isso ativamente. Nós não podemos enxergar esses recursos extraordinários, recurso extraordinário em sentido estrito e o recurso especial, como uma terceira instância recursal. Nós não temos no Brasil terceira instância recursal. Nós temos no Brasil a garantia do duplo grau de jurisdição. Nós não temos garantia de 3 graus de jurisdição. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não podemos enxergar a atuação dos tribunais superiores como uma atuação meramente reformadora de decisões contrárias aos seus interesses. O espírito reformador terminou em 2º grau. Aquela perspectiva de se alterar uma decisão porque ela contraria os seus interesses, ela se esgotou em 2º grau. A ida aos tribunais superiores, ela pressupõe uma ideia de que aquela decisão viola o direito federal. A subida de um recurso para os tribunais superiores não é na perspectiva de uma outra reforma, é na perspectiva de corrigir eventualmente uma violação ao direito federal. O que se faz, portanto, gente, é estabelecer os tribunais superiores como a figura do guardião. O Supremo Tribunal Federal, aquele que atua como guardião da Constituição Federal. E o Superior Tribunal de Justiça, aquele que atua como guardião das leis federais infraconstitucionais ou das normas infraconstitucionais federais. Eles não funcionam, não é esse o espírito, para reformar uma decisão que você não gostou. O fundamento desses recursos não é a sucumbência. O fundamento desses recursos é a existência na decisão recorrida de alguma violação a uma norma, a um princípio, a um sobreprincípio, a uma garantia constitucional no âmbito do STF. E a violação a uma norma federal ou a decisões consolidadas dos tribunais inferiores no plano do Superior Tribunal de Justiça. Essa é a ideia. Isso, portanto, muda tudo. Quando a gente consegue enxergar esses tribunais como aquele que é o guardião, a gente passa a enxergar a importância da atuação deles, que não pode ser vulgarizada. A gente não pode imaginar um Supremo Tribunal Federal que discuta se o cachorro do vizinho late alto. Não pode. O Supremo Tribunal Federal foi feito para as questões constitucionais e não para a discussão da derrota ou da vitória de uma parte especificamente considerada. No mundo inteiro, as cortes constitucionais são poupadas. No Brasil, nós nos acostumamos em ver o Supremo e o STJ como a terceira via. É comum um advogado dizendo: não, a gente começa em Santos, depois vai para São Paulo, depois vai para Brasília. Quem disse que vai para Brasília? É com essa visão, sob esta ótica de dar aos tribunais superiores a função que eles têm, a relevância que eles têm, é que a gente vai começar a analisar a atuação desses tribunais quando do julgamento do recurso extraordinário e do recurso especial, ok?